Meus irmãos, nosso assunto de hoje será sobre a bebida alcoólica. O cristão, afinal de contas, ele pode ou não pode ingerir bebidas alcoólicas? O que a Bíblia fala a respeito disso? Qual é o ensino, qual é o conselho da palavra de Deus para nós? Estamos liberados para consumir bebidas alcoólicas? Este é o assunto que estaremos tratando aqui hoje, tá? Para começar, precisamos reconhecer que não há um consenso entre os cristãos a respeito dessa matéria. Há, na verdade, muitas confusões, muitas discussões, às vezes discussões até acaloradas, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e o assunto, a dúvida continua. Tá? Eu reconheço que este é um assunto difícil de ser tratado, e não entendo que vale a pena dizer que a minha abordagem aqui ela é com humildade, porque apesar de toda exaustão do estudo que nós teremos aqui, é possível que no final ainda haja dúvidas a respeito deste assunto. Tá? Meu desejo é que, no final deste estudo, todos nós tenhamos uma clara consciência bíblica, não cultural, não particular, a despeito do que diz as Escrituras, mas uma consciência pautada na palavra de Deus para, enfim, resolvermos qualquer dúvida que, porventura, esteja confundindo, perturbando a nossa fé quando se trata desta matéria. Tá? Na Bíblia, nós não encontramos essa expressão bebidas alcoólicas. O que nós encontramos como correspondência às chamadas bebidas alcoólicas, aí sim nós encontramos diversas vezes a palavra vinho e também bebida forte. O vinho ele era um extrato de uva com adição de água e era fermentado por um espaço curto de tempo. Então ele era mais um suco do que qualquer outra coisa, né? A fermentação ela durava um tempo bastante curto. Já a bebida forte, que é uma outra referência que a Bíblia faz, ela era baseada no vinho, né? Mas fermentado por mais tempo, chegando à qualidade de um licor. Por isso, possuía maior potencial de embriaguez. Então, o vinho ele poderia ser uma bebida fraca, porque fermentou por pouco tempo, ou uma bebida forte, porque fermentou por mais tempo. Tá? As duas bebidas, elas tinham potencial de embriaguez, tá? Mas a bebida forte, ela tinha um potencial de embriagar bem mais rápido. Nós vemos no casamento em Caná da Galileia, como é que chama aqueles? Esqueci. Aquelas vasilhas grandes, né? Que estavam cheias de água, e o vinho já tinha acabado. Numa festa de casamento, que poderia durar de 1 até 7 dias, o vinho já tinha acabado, o povo já tinha bebido todo o vinho planejado para aquela festa. E Jesus, então, ele transforma a água em vinho e, assim, atende, né, supra a necessidade das pessoas continuarem bebendo. Obviamente, se houvesse ali, naquele contexto, embriaguez, houvesse algum tipo de conduta que estivesse profanando o nome do Senhor, Jesus jamais teria feito aquele milagre. Tá? O que Jesus faz ao converter a água em vinho é estender o tempo de festa e de alegria das pessoas que estavam celebrando aquele matrimônio. Tá bom? Então, certamente, naquele contexto, a bebida era este vinho que teria sido fermentado por um espaço curto de tempo e, por isso, as pessoas não estavam experimentando a embriaguez. Em alguns casos, ainda se acrescentava outros ingredientes para se tornar mais alcoólico ainda ou para diminuir os seus efeitos. E aí nós temos duas passagens bíblicas, nós não temos condições de ler todas as passagens, né? Estaremos lendo várias outras aqui hoje, mas Salmo 75, verso 8, e Apocalipse, capítulo 14, verso 10. Então, essa bebida ela poderia ser incrementada ou até atenuada os seus efeitos. O uso moderado do vinho, na tradição judaica, era comum e permitido. Inclusive, estava presente nas mesas como parte de refeição, Ruth 2,14. Em holocaustos, vinho estava presente nos holocaustos e em festas importantes, como a festa dos tabernáculos. Por isso, encontramos diversos textos permitindo o seu consumo, mas também outros proibindo e o associando com o que há de mais nocivo para a vida espiritual e social do povo.
Portanto, esse assunto exige abrangente atenção bíblica, não é apenas ficar catando textos na Bíblia e usando esses textos selecionados, tá? Esses que atendem o nosso interesse particular, nosso pressuposto. Muitos têm um pressuposto, por exemplo, que não pode beber bebida alcoólica nenhuma. Então, ele vai ir lá na Bíblia e cata aqueles versos que proíbem. E aí baseia aquilo que ele já tem como convicção. Outros não pensam assim, vão lá na Bíblia, selecionam os textos que parece dar uma certa permissão para o consumo do vinho, por exemplo, que é uma correspondência à bebida alcoólica na época. E aí usa o texto bíblico para afirmar uma posição que é divergente do outro que está usando outras passagens bíblicas. Então, nós temos que parar com essa maneira de ler a palavra de Deus e lê-la de uma maneira abrangente, no seu todo, e honestamente encarar todos os textos que falam a respeito das bebidas alcoólicas, e é isso que nós faremos aqui hoje. Tá? Portanto, esse assunto ele exige, além de uma leitura mais abrangente a respeito da palavra de Deus, este assunto ele envolve também uma cautela hermenêutica, tá? A interpretação dos textos, além de ler tudo que a Bíblia fala sobre a bebida alcoólica, nós precisamos ter uma cautela hermenêutica, qual é o contexto, qual é a aplicação, qual é a finalidade dessas referências em várias partes das Escrituras. Experiências pessoais, sejam positivas ou negativas, com as bebidas alcoólicas, acabam interferindo no modo como lidamos com este assunto. Eu, por exemplo, quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, eu tive muita experiência com cerveja, né? Bebia muita cerveja nas ruas, nas festas, onde estava, eu nos bares, bebia muita cerveja. Quando a minha vida foi convertida por Cristo, eu tomei uma decisão. Eu tenho consciência que a cerveja, ela não me torna nem mais nem menos crente em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que a bebida alcoólica não é capaz de anular a obra expiatória de Jesus Cristo a meu favor. Eu tenho certeza e convicção que a bebida alcoólica não pode também me aproximar dessa obra. Mas eu tomei uma decisão, que ela é particular. Não significa que todos precisam tomar, mas eu tomei uma decisão particular de nunca mais beber cerveja. Porque a cerveja, para mim, ela está associada com memórias tristes do meu passado, quando eu estava fora dos caminhos do Senhor. Então, obviamente, quando eu leio textos da palavra de Deus que falam de forma enfática contra a bebida alcoólica, eu falo, yes! Né? Mas eu confesso que quando eu encontro textos da palavra de Deus em que a bebida ela é citada de maneira positiva, e veremos isso aqui, gera um pouco de preocupação, não comigo, mas como as pessoas vão entender, porque eu sei que a bebida, eu não me tornei alcoólatra no passado, não tive problema de vício com a bebida, né? Mas eu sei que a bebida ela tem um poder de sedução muito forte, e eu fico preocupado sobre como as pessoas vão entender, vão ler e vão entender essas passagens da palavra de Deus. Então, as nossas experiências, sejam boas ou negativas, de uma forma ou de outra acabam interferindo na maneira como nós lemos a Bíblia, tá? E a maneira como nós também lidamos com determinadas passagens. E muitas vezes os nossos argumentos de defesa ou de recusa não são fundamentados na palavra de Deus. Muitas vezes as discussões sobre bebidas alcoólicas são menos fundamentadas na palavra de Deus e mais fundamentadas ou em experiências pessoais ou em preconceitos pessoais. Então, sim, uma família que passou por um trauma muito grande, tendo um membro que sofreu com alcoolismo, né, ela não quer saber desse assunto. Ela se fecha completamente. E só de ver alguém tomando alguma bebida alcoólica perto, já dá aquele pavor, já dá aquele pânico, tá? Então, as nossas experiências, elas realmente interferem, e nós temos que tomar cuidado para que as nossas argumentações, elas não fujam da palavra de Deus, mas, honestamente, nos contrariando ou não, que todas as nossas argumentações sejam fundamentadas na palavra de Deus. A opinião particular de um ou de outro é o que menos nos importa. O que mais nos importa é o que diz a palavra de Deus, tá? A prática do consumo de bebidas sofre influências culturais e de consciências
de consciência variadas no cristianismo histórico. Você tem na trajetória do cristianismo e também nas regiões em que a história do cristianismo foi escrita, você tem experiências negativas e experiências também positivas com as bebidas alcoólicas, e a Bíblia ela mostra exatamente isso. Sem dúvida alguma, o consumo de bebida alcoólica tem sido, ao longo da história, muito mais nocivo na experiência humana que benéfico. Tá? Então, já na introdução, já deixar algumas coisas já bem organizadas na nossa mente. A experiência com a bebida alcoólica na história, ela tem sido muito mais nociva do que benéfica, especialmente por causa do avanço do pecado. Quanto mais o homem se torna distante de Deus, mais o uso indevido, excessivo das bebidas alcoólicas vão se tornando evidentes na nossa sociedade. Por isso, a ênfase a ser dada aqui será de desencorajar o seu consumo, jamais incentivar o seu consumo. E eu estou dizendo isso já na introdução, porque nós lidaremos com várias passagens aqui em que o vinho ele é apresentado na palavra de Deus de modo positivo, não negativo. E que o vinho, inclusive, era uma experiência abençoada por Deus nas mesas do seu povo. Tá? Então, estou deixando bastante claro, já no início, que, apesar de enfrentarmos esses textos aqui hoje, a minha intenção, o meu objetivo, não é de incentivar o consumo do álcool, uma cultura de alcoolismo e destruição de famílias com alcoólatras. A minha intenção não é esta aqui hoje, tá bom? Vamos ver aqui 4 pontos. Primeiro, quais são os malefícios do consumo de bebidas alcoólicas, o que a Bíblia diz sobre elas, e aí veremos aqui aspectos positivos e também negativos. Consumir bebida alcoólica é pecado? Aí vamos para a parte, depois que examinarmos ou boa parte de passagens bíblicas que falam sobre as bebidas alcoólicas, aí nós vamos para o terceiro ponto, tentar responder esta pergunta. Afinal de contas, ingerir bebidas alcoólicas é pecado? E, por fim, como devemos lidar com esta questão? E eu trarei aqui 4 aplicações, 4 orientações, bem honestas, tendo em vista tudo aquilo que veremos a partir de agora. Primeiro, quais são os malefícios do consumo de bebidas alcoólicas? Parece ser óbvio, mas é sempre bom lembrar essa questão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, dados de 2018, no mundo ocorrem 6 mortes por minuto. Imagina, a cada 1 minuto, 6 pessoas estão morrendo no mundo pelo alto consumo de bebidas alcoólicas. E esse índice ele representa cerca de 5,3% de todas as mortes, e 3/4 dessas mortes correspondem a homens. Então, de todas as mortes, a grande parte das mortes é de homens, né? Homens são mais afoitos, mais ousados, mais orgulhosos, resistem conselhos, tá? Ignoram mais facilmente suas famílias, padrões morais, e o resultado é que, no caminho das bebidas alcoólicas, estão encontrando muito mais a morte do que as próprias mulheres. Os 10 primeiros países que mais consomem são todos europeus. Então, quais são os países que mais consomem bebidas alcoólicas no mundo hoje? Todos são europeus. O Brasil está entre os que mais consomem no continente americano. Então, você pega aqui todo o continente, do Canadá até a pontinha do Chile, o Brasil é o campeão de consumo de bebidas alcoólicas. Em face desse interesse, segundo uma pesquisa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, isso dado de 2017, o número de cervejarias no país encorpou de 80 em 2007, olha só o avanço, para 679 em 2017. Isso significa um aumento de quase 750% em uma década. Agora, você imagina, esse dado já está um pouco desatualizado, ele é de 2017. Né? 2017, nós estamos caminhando aí para o fechamento da segunda década, depois do início dessa pesquisa. Que dado nós vamos encontrar lá na frente, com esse avanço, né, tão exponencial
de abertura de cervejarias no Brasil. Só em 2018, dos 78% de acidentes fatais nas rodovias brasileiras, a bebida alcoólica foi apontada como a causa principal. Então, gente que bebe e embriagada entra nas rodovias sem lucidez, sem discernimento, com seus reflexos reduzidos, fazendo ultrapassagens em lugares impróprios e de maneira errada, pessoas que lentas demais no trânsito, outras que acabam correndo demais nas rodovias, perdendo o controle dos seus carros e por aí vai, né? Então, a bebida alcoólica ela tem sido responsável, o seu consumo excessivo tem sido uma das causas mais importantes quando se trata de mortes nas rodovias brasileiras. Como sabemos muito bem, a bebida alcoólica está por trás, além dos acidentes graves, dos altos índices de violência doméstica, isso é algo que nós conhecemos muito bem, brigas e insultos graves, disfunções e até separações familiares, onde a bebida ela é consumida frequentemente dentro das nossas famílias. Você tem um desacordo familiar e ali filhos acabam se separando de pais, pais de filhos, porque a bebida está perturbando a ordem e a harmonia familiar, vícios, e por causa deles vêm misérias e dívidas impagáveis, pessoas que recebem pouco dinheiro com o seu trabalho, ao invés de trazer o mantimento para casa, cuidar da saúde da família, cuidar da sua própria saúde, fazer investimentos em seu próprio patrimônio, gasta com bebidas, alimentando o seu vício, tá? E acumulando dívidas. É uma escravidão, é literalmente uma escravidão. A pessoa perde completamente o senso de responsabilidade, ela perde o seu autocontrole e se mete em um caminho que muitas vezes é difícil demais sair dele. A bebida também ela está por trás de isolamento, resignação e depressão. Muitas pessoas que se veem já escravizadas pelo álcool, pela bebida, elas acabam se isolando porque o seu meio de relacionamento não aceita, né, esse tipo de comportamento. Outras se veem tão impotentes, tão incapazes de lidar com este problema, que acabam se resignando, lidando com a escuridão da depressão. Comprometimento da confiança moral, né, pessoas que vivem alcoolizadas, bêbadas. Quantas pessoas já não perderam o emprego por causa de bebida alcoólica? Quantas pessoas? Desemprego, promiscuidades sexuais, estupros, assédios, que a pessoa ela bebe, ela perde a noção, né, dos limites, e aí começam a avançar determinados limites, e nessas boates, né, nós estamos sendo impactados frequentemente com escândalos envolvendo pessoas famosas, porque são pessoas famosas, mas o que acontece abaixo dessas pessoas famosas, nos bastidores das nossas cidades brasileiras, são coisas absurdas. Pessoas que, influenciadas pelas bebidas alcoólicas, estão ultrapassando os limites dos direitos, tá? e da moralidade alheia. Além de sérios problemas de saúde, de acordo com o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, como cirrose, pancreatite, hipertensão, doenças do fígado, problemas gastrointestinais, disfunções imunológicas, anemia, dentre outros problemas de saúde que são provocados por causa do excesso de consumo de bebidas alcoólicas. É evidente, por esses e outros motivos, que os malefícios da bebida alcoólica são causa suficiente para que tenhamos uma posição bastante firme no tocante a este assunto, tá? Então, isso já, de cara, já nos posiciona. Nós temos que ter bastante cautela, não só com a teoria, não só com o entendimento bíblico. Nós temos que ter uma posição bastante firme quando estamos diante de oportunidades e de sugestões para que consumamos bebidas alcoólicas, tá? Isso tanto privativamente, sabe aquela história? Eu não estou bebendo na frente dos outros, vou beber em casa. Tá? Você está se consumindo, não apenas consumindo, você está se consumindo dentro da sua casa. Está perdendo a lucidez dentro da sua casa. Você está correndo um grave risco de se tornar um alcoólatra. E o pior é que o alcoólatra, ele bebe com muita frequência e ele perde a lucidez para reconhecer que ele está doente.
Então, ele nunca vai reconhecer que ele está doente, ele nunca vai reconhecer que ele já está escravizado pelas bebidas alcoólicas, mesmo com a família, mesmo com os filhos, mesmo com os amigos, alertando, advertindo, exortando, acusando, ele sempre vai ficar numa posição de defesa, para não reconhecer que ele já está escravizado pelo álcool. Então, mesmo dentro da sua casa, é capaz que você se destrua, não estando à vista dos outros. Então, a ideia de que, não, eu só bebo dentro de casa, não te isenta dos riscos que a bebida alcoólica te proporciona. Não te livra da destruição que as bebidas alcoólicas elas oferecem. Então, mesmo dentro de casa, o cuidado que precisamos ter dentro da nossa casa deve ser o mesmo fora de casa. Tá? Tem que ser o mesmo também fora de casa. Bom, o que a Bíblia diz sobre as bebidas alcoólicas? E aí nós temos aspectos negativos e positivos. Primeiro, vamos ver, do ponto de vista negativo, o que a palavra de Deus diz sobre as bebidas alcoólicas. Embora a Bíblia advirta claramente sobre a natureza destrutiva e viciante das bebidas alcoólicas, é muito claro que a embriaguez é o que ela mais condena em termos mais claros possíveis. Por exemplo, é causa de muita miséria. Olha o que diz Provérbios 23, 20 a 21. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Então, o alcoolismo, as bebidas alcoólicas, elas induzem o homem à experiência da miséria. Também, Provérbios 20, verso 1, leva o homem à tolice. Diz o texto, o vinho é escarnecedor. Olha, quem escarnece de quem consome o vinho? O próprio vinho. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoraçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, a pessoa que se mete com bebidas alcoólicas e não tem uma experiência de resistência, pelo contrário, de simpatia, de relativismo com as bebidas alcoólicas, e se mete nos laços, ela se faz de tola, de insensata, de imprudente, alguém que não anda de maneira responsável, sábio, pelo contrário, ela se faz de tola. Eclesiastes 10, 17 diz que as bebidas alcoólicas, elas proporcionam infelicidade, especialmente para aqueles que são presos a elas. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujo príncipe se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças, e não para bebedice. E não para bebedice. Também, aflição. Isaías 5, 11. Ai dos que se levantam pela manhã, e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, bebendo o dia inteiro, até que o vinho os esquenta. A bebida, ela passa a se tornar um mecanismo de autopreservação, de defesa, de proteção. Ela está equivocadamente convencida, parece um conceito autocontraditório, né? Mas a pessoa está equivocada ao acreditar que a sua aflição existencial, a sua agonia, o seu desânimo, a sua infelicidade na vida, ela pode ser suprimida, atenuada nas bebidas. Então, eu vou beber para que a minha aflição ela diminua. Então, a Bíblia diz, ai dos que se levantam para beber o dia inteiro, achando que o vinho poderá aquecer. Quantas vezes já testemunhei isso, né? Pessoalmente, pessoas bebendo cedo, bem cedo, e eu perguntar, mas por que você bebe cedo? É para poder esquentar, né? Que está fazendo frio, né? É para poder esquentar. Isso é um engano, gente, isso é um engano. É isso que diz Isaías 5:11. Também, a apostasia, ela está também por trás, como consequência das bebidas alcoólicas. Isaías 28:7 diz, o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. E o que acontece? Eles erram a visão e acabam tropeçando no juízo, né? Acabam sofrendo consequências indesejadas por causa das bebidas fortes, consumidas, ingeridas em excesso. Também a falta de sabedoria
é a vestimenta, são os trajes daqueles que já estão amarrados pela bebida alcoólica. Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, Paulo está dizendo, ao invés de vocês se embriagarem, se colocarem sob forte influência das bebidas alcoólicas, se coloquem sob forte influência do Espírito, e vocês viverão uma vida de sabedoria. Mas, quando você se recusa a se colocar sobre a forte influência do Espírito, que é santo, e se coloca debaixo da forte influência das bebidas alcoólicas, você se faz imprudente. Também, o vexame, ele é proporcionado pelas bebidas alcoólicas, segundo Abacuque 2,15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Más amizades. Elas vão incentivando a beber, e aí você, embriagado, é colocado dentro dos núcleos de relacionamentos de supostas amizades como um verdadeiro palhaço. As pessoas olham para você e riem da sua falta de lucidez, de autocontrole. Tá? Tem pessoas que bebem e ficam muito nervosas, outras bebem e ficam muito engraçadinhas, gostam de contar piadas e nem se dá conta que estão assumindo para si uma condição vexatória, vergonhosa, que estão destruindo a sua reputação moral e jogando a sua dignidade no lixo, apenas para fazer os outros felizes e alegres, e terem prazer ao rirem da sua dignidade sendo humilhada. A bebida forte, a bebida alcoólica, ela proporciona vexame. Também estupidez e falta de discernimento. Lucas 21, verso 34, nós lemos, acautelai-vos, aí um pouco mais adiante, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, a bebida alcoólica, ela meio que define uma cultura de ignorância a respeito do dia do Senhor, porque o Senhor está próximo, o dia do Senhor está próximo, e Ele há de julgar todos os beberrões, todos os que estão envolvidos nas trevas das bebidas alcoólicas e sob a sua influência, fazendo coisas reprováveis na presença de Deus. Então, as bebidas alcoólicas, elas produzem, na falta de sabedoria, essa estupidez de viver como se a vida ela fosse limitada apenas a esta vida. Não, nós temos uma vida eterna a ser experimentada, a partir do julgamento final que haveremos de sofrer, de receber por parte do justo juiz. Então, as pessoas, elas vivem de tal maneira, sob a influência das bebidas fortes, que elas não se dão conta de que estão acumulando culpas na presença daquele que um dia haverá de julgá-la retamente. Então, as bebidas fortes, elas produzem estupidez e falta de discernimento quanto ao dia que se aproxima. O apóstolo Paulo, ele condenou a bebedice em Romanos 13:13, dizendo, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices. Veja que as relações sexuais promíscuas estão associadas com as bebedices, típicas dos pagãos nos seus templos. Tá? Não em impudicícias e dissoluções, mais uma vez, pecados sexuais associados com bebidas fortes, não em contendas e ciúmes. Foi o motivo de profanação da ceia, e Paulo teve que repreender os crentes na cidade de Corinto, no capítulo 11 da sua primeira epístola aos Coríntios, versos 21 ao verso 22. Os crentes estavam profanando a ceia, porque ao comerdes, diz o apóstolo Paulo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague, porque estavam tomando o vinho posto da mesa para a ceia e bebendo além da medida, não apenas deixando alguns sem, mas no excesso do consumo do vinho que estava sobre a mesa, estava se embriagando no momento sagrado, momento da ceia. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Pergunta o apóstolo Paulo, em um tom
exortativo para aquela igreja. Também evidencia o pecado, não a santificação a ser buscada. Diz o texto: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, diz Paulo à igreja da Galácia, do capítulo 5 da sua epístola, verso 21. Então Paulo está dizendo, olha, os bebedores, os que vivem neste caminho, eles não herdarão, diz o texto, o reino de Deus, os que praticam essas coisas. Então esse texto, claramente, ele desestimula a prática de consumo da bebida alcoólica como um vício, como uma dependência, e também pelo seu consumo excessivo, transtornando a sua moralidade, a sua espiritualidade e as suas relações sociais. Em 1 Pedro 4:3 nós lemos: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Isso é um comportamento de um gentio, ou seja, de alguém que não teme a Deus, que não conhece as Sagradas Escrituras e que não se importam em andar de acordo com a vontade do Senhor. É a exortação de Pedro. Ademais, o vinho, em outros contextos bíblicos, simbolizava a sedução e o engano. Diz o texto: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu, a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aí lá no capítulo 17, verso 2, nós lemos de Apocalipse: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então veja, sedução e engano são simbolizados no livro de Apocalipse pelo vinho. Também a operação da ira de Deus, como lemos em Isaías 51:17 e também no verso 22. Jeremias, capítulo 25, versos 15 a 16. E em Apocalipse, capítulo 16, verso 19. E no capítulo 19, verso 5, verso 15, com destaque para o capítulo 14, verso 10 de Apocalipse, onde lemos: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O vinho como símbolo do derramar da ira de Deus, do julgamento de Deus. E quando diz vinho sem mistura, está dizendo que não haverá atenuante. Será uma aplicação implacável da justiça de Deus, sem misericórdia, sem considerar qualquer apelo, sem considerar qualquer clemência no dia do juízo. Então será o vinho da cólera, ou seja, da ira, da raiva de Deus, contra os ímpios, contra os seus inimigos. E nesse dia, a sua ira se revelará, sem qualquer sinal de misericórdia, contra aqueles que tais coisas praticam, contra o Cordeiro de Deus. Era também um elemento pactual idólatra. Amós, capítulo 2, verso 8. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus, bebem o vinho dos que foram multados. Em 1 Coríntios 10, 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Vocês não podem beber do vinho presente na ceia do Senhor, em uma relação pactual com Deus, e ao mesmo tempo beber do vinho nos templos pagãos, participando da ceia dos templos pagãos e idólatras, em contradição ao pacto do Senhor. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Você não pode servir a dois senhores. Ou você servirá o Senhor e aborrecerá os demônios, ou você servirá os demônios e aborrecerá o Senhor. Não existe neutralidade, não existe meio termo. As autoridades civis e eclesiásticas não podem ser alcoólatras, não podem ser dadas ao vinho. Isso, o magistrado civil, como também as autoridades eclesiásticas, pastores, presbíteros e diáconos, especificamente, são citados nas passagens bíblicas. Diz o apóstolo Paulo, não é próprio de uma outra passagem que agora não me lembro qual é a referência, eu vou ler aqui na sequência. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte,
para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Isso em relação ao magistrado civil. Aí agora, quanto às autoridades eclesiásticas, Paulo diz em 1 Timóteo 3, de 2 a 3, também no verso 8, uma palavra aos presbíteros e aos diáconos, eles devem ser respeitáveis, homens de uma só palavra, e eles não podem ser inclinados a muito vinho. Tá? Não podem ser inclinados a muito vinho. As mulheres deveriam servir de referência às mais jovens, diz o apóstolo Paulo na epístola a Tito, quanto às mulheres idosas, que sejam sérias em seu proceder, não escravizadas a muito vinho, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Tito 2, de 3 a 4. Por outro lado, também, os homens deveriam proteger a consciência dos mais novos. Então, tanto mulheres maduras, homens maduros, têm uma responsabilidade moral diante daqueles que são mais novos. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 14, 21, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, são algumas passagens que mostram o aspecto negativo das bebidas. Agora, não podemos fechar os nossos olhos para as passagens que falam das bebidas com um aspecto positivo. Elas estão presentes no texto. E o que essas passagens dizem? Honestamente, precisamos considerar o que a Bíblia demonstra, que a Bíblia demonstra alguns aspectos bastante positivos sobre o consumo do vinho. Tá? Aí você vai dizer assim, pastor, isso é contraditório. Não, não é contraditório se você tiver a paciência de aguentar até o final do estudo. Tinha relação com a festividade e a alegria. E aqui o vinho está presente. Olha o que o texto diz. Salmo 104, 14 a 15. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão, o vinho, que alegra o quê? O coração do homem. O azeite, que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Então eu vou trabalhar, e como resultado do meu trabalho digno, sob a bênção de Deus, eu haverei de tirar da própria terra o meu vinho para a alegria do meu coração. Eclesiastes 9:7 diz, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Eclesiastes 10:19, o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. O vinho está presente aqui como uma experiência cercada de alegria. Joel 2:19, eis que vos envio, Deus está dizendo, está prometendo, eis que vos envio o cereal e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos. Bênção de Deus. Né? Vinho como uma resposta da dádiva, da bondade de Deus sobre o povo. Tá? E não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. João 2, 3 a 10. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. A palavra que eu não estava conseguindo me lembrar, né? E eles a encheram totalmente. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então, o que Jesus fez foi uma obra maravilhosa. Ele produziu, naquela festa, um vinho de primeiríssima qualidade. Eu, que sou um ignorante em relação a vinho, eu não sei discernir o que é vinho bom e o que é vinho ruim. O vinho bom e o vinho ruim. Para mim, é tudo a mesma coisa. Mas aqui, diz o texto que Jesus serve aquele vinho que ninguém consegue comprar. É um vinho finíssimo, de altíssima qualidade. Tá? Possuía também fins medicinais, o consumo de vinho. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Tá? Então, o vinho ele tinha uma função de fazer asepsia, de matar as bactérias, como um álcool. Era usado nas feridas.
E ali nós lemos isso em Lucas 10, 34, naquela parábola do bom samaritano, contada por Jesus. Tá? Outra coisa, o suprimento de água no Oriente Médio, e especialmente nos tempos bíblicos, estava longe de ser saudável. A doença era a consequência de beber a água que não havia sido esterilizada por um pouco de vinho. Então as pessoas bebiam a água misturadas com vinho, porque o vinho ele servia para matar os parasitas, para esterilizar a água e beber a água de uma maneira mais segura. Timóteo, pastor em Éfeso, foi instruído de que os líderes da igreja não poderiam ser dados, como nós já lemos aqui, a muito vinho, mas, ao que tudo indica, Timóteo ele assumiu para si uma atitude mais radical. Eu não bebo nada, naquele contexto, né? Eu não bebo nada. E acabou sofrendo enfermidades por não beber a água contaminada. E da onde que nós tiramos esta noção de que Timóteo assumiu para si uma atitude mais radical em relação à bebida naqueles dias? Porque o apóstolo Paulo, ele deu instrução sobre o cuidado com o excesso de vinho, demonstrou a necessidade do seu uso para fins medicinais, como lemos. Não continues, ele está falando para Timóteo, capítulo 5, verso 23, não continues a beber somente água. Se você ficar bebendo naquele contexto, tá? Porque havia um fim medicinal. Então, Paulo está dizendo, não fique bebendo só a água. Use o bom senso. Né? Use o bom senso. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. E eu acredito que você também acredita, o apóstolo Paulo estava sob a inspiração do Espírito Santo. Então, o vinho aqui, ele não foi tratado de forma tão radical. Havia um elemento ali importante em relação ao tratamento de saúde. Então, o vinho ele era uma recomendação, tomar um pouco de vinho. Servia também para consolar, Provérbios 31, 6 a 7. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho a quem? Aos amargurados de espírito, para que bebam, e se esqueçam da sua pobreza e das suas fadigas, não se lembrem mais. Então, o vinho aqui, sendo orientado o seu consumo para consolar aqueles que estão sofrendo, tá? Estão amargurados de espírito. Bebe um pouco de vinho. Tá? Olha que coisa, né? Servia também como dízimo. Pasmem, o vinho também era dado como porção, né? de dízimo. O dízimo no Antigo Testamento, ele não era dado só como dinheiro, né, nos nossos dias. O dízimo também era dado usando aquilo que da terra as pessoas produziam. E fizera para com este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho, dízimo do vinho, e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Então, todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Neemias 13, 5 e verso 12. Então, o vinho também sendo orientado nas leis de Moisés a serem dados como dízimo, consagrados ao Senhor. E era desses dízimos, eram dessas ofertas, colocadas no altar como oferta ao Senhor, que a ordem levítica vivia. Porque a ordem levítica não poderia trabalhar fora das suas obrigações religiosas dentro da nação de Israel. Então, era do altar, diz o texto, que eles tiravam o seu sustento. Simbolizava a bênção de Deus. Diz o texto em Provérbios 3, 9 a 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E sabe qual é a promessa? E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso lá naquele contexto. Mas a promessa é que eles teriam os seus lagares transbordando de vinho, como resposta abençoadora de Deus. Joel, capítulo 2, verso 24. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Também simbolizou o sangue de Cristo na sua expiação para a nova aliança. Esse talvez é o símbolo mais importante que temos no cristianismo histórico, que é o vinho na celebração
da Páscoa, em que Jesus toma o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O vinho que Jesus ali dá um significado especial naquele momento de comunhão com seus discípulos, ele é usado como símbolo do sangue de Cristo na sua expiação, quando ele haveria de morrer na cruz, e ali quando ele estaria estabelecendo uma nova e eterna aliança. Neste contexto, o vinho estava sobre a mesa, porque fazia parte da Páscoa dos judeus. Quando eles celebravam a Páscoa, eles colocavam sobre a mesa também o vinho, e eles consumiam o vinho. Então, naquele momento, Jesus pega o vinho, dá um novo significado e uma instrução para os discípulos. Tá bom? Bom, vamos agora para o nosso terceiro ponto. Consumir qualquer bebida alcoólica é pecado? A resposta mais objetiva e honesta que podemos dar, à luz de tudo que vimos até aqui, seus aspectos negativos e positivos, a Bíblia afirma sobre que a Bíblia afirma sobre o vinho depende, primeiro, de contexto, de finalidade e de quantidade. Então, não é uma resposta simples. Beber bebida alcoólica é pecado? O mais fácil para nós é dizer sim ou não. Só que, uma vez que nós entramos em contato com tantas passagens que falam negativamente das bebidas alcoólicas, e, por outro lado, entramos em contato com tantas passagens que falam positivamente das bebidas alcoólicas, a resposta não pode ser simples. Isso vai depender de contexto, de finalidade e de quantidade, e é assim que eu entendo que a palavra de Deus trata este assunto. Então, nós vamos ver cada um desses pontos. Primeiro, sobre contexto. O vinho, no contexto bíblico, não era como as bebidas alcoólicas que temos hoje. Nós não podemos fazer essa interpretação, tá? As bebidas que nós temos hoje, e aí nós temos uma variedade incontável de bebidas alcoólicas hoje, nós não podemos dizer que este cenário é o mesmo daquele tempo. Então, esse seria um caminho de interpretação equivocado da nossa parte em relação ao texto bíblico. Então, o contexto não é o mesmo, tá? Nos quais, hoje, é adicionado álcool, potencializando os danos à saúde em todos os seus aspectos, além do mau testemunho. Na cultura brasileira, as bebidas alcoólicas, elas não combinam com a noção de integridade cristã. Isso é um consenso geral. Crente não bebe. Isso é um consenso geral na cultura brasileira, tá bom? Porque os danos da ingestão de bebidas alcoólicas, inclusive do vinho, são muito mais evidentes que seus benefícios. E ignorar o aspecto cultural seria uma tragédia para nós cristãos. Então, nós não podemos ignorar uma questão de contexto cultural. Para a nossa cultura brasileira, a ingestão de bebidas alcoólicas, elas representam um mau testemunho cristão, porque há um consenso, há um pensamento coletivo da igreja brasileira que crente não bebe. E não é só da igreja também, não. As pessoas lá fora, elas não associam crente andando por aí com garrafa de cerveja, com lata de cerveja na mão. Então, ela fala assim, você bebe? Mas você não é crente? Até uma pessoa que não é crente, porque isso, isso está permeado na cultura brasileira. É diferente, por exemplo, quando você vai para outros países, especialmente países frios, onde a bebida alcoólica ela é consumida de uma forma natural, cultural, sem essa noção de que você está, ao beber, dando mau testemunho da sua fé. Em outro contexto, não há esse entendimento. Aqui há esse entendimento. Então, aqui, se você beber bebida alcoólica, você passará a impressão para as pessoas de que não está dando um bom testemunho a respeito de Cristo. Tá? Então, existe contextos. Contexto bíblico, o nosso contexto é bem diferente. Finalidade. Se a finalidade envolve a ceia, o uso medicinal e o uso moderado dentro de limites rigorosamente pequenos, não pode ser considerado pecado. Você não pode considerar pecado. Você tomar uma dose de vinho numa mesa, comendo um peixe ou uma carne vermelha, uma comida pesada, você toma lá uma porção de vinho, aqueles que podem, nem todos têm saúde, né, para isso, nem todos também concordam com isso, obviamente, mas aqueles que não veem nenhum problema em relação a isso, e elas se sentem confortáveis de tomar uma refeição e tomar uma dose, por exemplo, de vinho ou de um licor, não podemos dizer imediatamente que a pessoa está pecando. Tá? Do ponto de vista bíblico, não.
talvez do ponto de vista do seu preconceito, mas não do ponto de vista bíblico, porque já vimos aqui como Deus abençoava e prometia ao povo vinho como bênção. Vinho como bênção. Então, você não pode dizer que é pecado. Tá? Eu sei que isso pode contrariar o pensamento de alguns, mas o que nós precisamos aqui nos limitar é aquilo que está escrito, aquilo que está na Escritura. E nós já vimos aqui uma porção bastante razoável de passagens em que tomar um pouco de vinho não é pecado. Porque se for, nós não podemos nem sequer fazer parte da ceia do Senhor, onde o vinho é servido. E o vinho é servido. Mas, sempre tem o mais, né? Se associado com a violação às leis, à vaidade, ao questionamento da reputação moral, você está num lugar onde as pessoas te questionam, tá? Te questionam, está colocando em risco o seu testemunho como cristão. Se você associa, por exemplo, a bebida ao mau exemplo, inclusive diante dos filhos, seus filhos não têm a mesma maturidade que você, vê você bebendo, vão beber de forma descontrolada, prematuramente, vão beber e vão perder o controle facilmente, e junto da bebida sempre tem más amizades, não é só a bebida, né, que traz danos à saúde dos nossos filhos, mas também as amizades que cercam as bebidas alcoólicas. Se a bebida está provocando conflitos conjugais, prejuízos financeiros, entre outros, obviamente, se constitui pecado e tolice se meter nesse caminho. Então, tome a decisão firme, biblicamente, de dizer, não, eu não vou me associar, não vou me aproximar, não quero consumir a bebida alcoólica. Aqui nós não precisamos beber água com um pouco de vinho. Então, não é desculpa. Se você quiser, você pode tomar a decisão radical, igual Timóteo, e não tomar nenhuma bebida alcoólica. Você não vai cometer nenhum tipo de erro. Tá? Mas você, ao tomar essa decisão, você não pode condenar aquele que não tem nenhum tipo de problema de tomar um pouco de vinho numa refeição. Tá? Na maioria dos casos, o consumo de bebidas fermentadas, como vinho, cerveja e cidras, e destiladas como uísque, conhaque, tequila, rum, cachaça, vodka, rim, é totalmente dispensável e não há necessidade de serem consumidas. Qual que é a necessidade de você consumir? Às vezes você vai na casa de alguém, serve lá uma comida, coloca uma taça de vinho, toma, tranquilo, gente, tranquilo. Agora, você ir lá numa casa de bebidas, uma loja de bebidas, né? É loja de bebidas que fala, né? E chega lá e fala, me dá aí uma vodka, me dá aí um whisky, me dá aí um engradado de cerveja. Qual que é a necessidade que você tem? Por que você está fazendo isso? Nós temos que ser honestos conosco mesmos e fazer essas perguntas. Qual que é a finalidade? Tem que ter um propósito para que você examine a finalidade à luz da palavra de Deus e tome a decisão sábia. Se não consegue se conter, é porque elas já condicionaram suas emoções e necessidades fisiológicas. Portanto, todo esforço deve ser usado para se libertar deste mal, não para tolerar. Então, se você não consegue ficar sem beber, qual que é a necessidade de beber? Aí você fala assim, eu tenho um prazer, tá, mas você tem controle desse prazer? Você tem autonomia de dizer, eu não vou beber hoje, ou eu não vou beber essa semana, ou eu não vou beber esse mês? Porque se você não consegue mais seguir esse caminho, você já está escravizado pela bebida alcoólica. Então, você não pode ter uma relação de tolerância, você tem que ter uma relação de intolerância. Quantidade é um outro critério, né, que a Bíblia trata. Primeira questão de contexto que nós temos que analisar. Segundo, a finalidade, qual é a necessidade. Por fim, a quantidade. É óbvio que o vinho era bem aceito no contexto bíblico, de acordo com os aspectos positivos que vimos até aqui. A condenação bíblica, normalmente, está direcionada para o excesso, em razão dos inúmeros problemas que as bebidas causam por possuírem potencial de embriaguez. Quando Paulo fala, por exemplo, a Timóteo, quanto ao critério da escolha dos oficiais da igreja, Paulo é cuidadoso ao dizer, não dados a muito vinho. E o próprio Paulo, ele estimula Timóteo a beber um pouco de vinho com a água por causa da sua saúde. Ou seja, Paulo, ele se mostrou o quê? Ele demonstrou uma percepção de que os oficiais, eles poderiam, sim, beber um pouco de vinho, e isso não seria impedimento moral para eles como padrão aos fiéis. O problema é se eles eram dados a muito vinho, então eles não poderiam ser
como um critério de escolha bíblico, eles não poderiam ser escolhidos oficiais na igreja. Percebam que a quantidade está na perspectiva bíblica. Ao afirmarmos que beber vinho é pecado, independente do contexto, finalidade e quantidade, vamos além das Escrituras. Então, se você assume aquela postura assim, não, beber qualquer bebida alcoólica em qualquer quantidade é pecado, você está afirmando o que a Bíblia não afirma. Você está indo além daquilo que as Escrituras foram. E não apenas isso, tá? Incorremos em muitos erros, julgando mal os outros, inclusive o testemunho de Paulo, como vimos aqui, que recomendou Timóteo beber um pouco de vinho, julga no pacote o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, porque ele bebia vinho. E os fariseus, por causa da sua atitude radical, interpretaram de maneira injusta o nosso Senhor. Diz o texto lá em Lucas 7, 33 a 34. Pois veio João Batista, não comendo nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo o quê? Vinho. E dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então as autoridades religiosas viam Jesus bebendo vinho. E eles acusaram falsamente o Senhor Jesus. E difamaram o Senhor Jesus. Então você fala assim, não, beber vinho é pecado, como é que você lida com o testemunho de Jesus que bebia vinho? Então nós não podemos ir além das Escrituras. Nós temos que nos limitar às Escrituras. Tá? Então afirmar categoricamente que qualquer quantidade, independente do contexto e da sua finalidade, é pecado, você está indo além das Escrituras. E também acaba interpretando mal o testemunho de todos os cristãos verdadeiros que bebem vinho no momento sagrado da ceia, mesmo quando é servido o suco de uva, porque o significado está no vinho. O significado está no vinho. Este assunto possui enorme complexidade, é preciso maturidade, cautela e um juízo bíblico imparcial, mesmo inquietando as nossas experiências pessoais. É preciso haver um juízo bíblico imparcial para avaliarmos cada contexto, sem legalismo e falso moralismo de um lado, esse radicalismo, esse falso moralismo, tá? Mas também não ir para o outro extremo, da subestimação dos riscos que expõe, da omissão e da subestimação dos riscos que expõem a vida pessoal, a sociedade e a igreja a prejuízos sem precedentes. Tá? Para terminar, 4 conselhos finais aqui. Como devemos lidar com essa questão? Se possível, não beba. E essa afirmação, ela está aqui atrelada àquilo que eu disse no início. Se possível, não beba, evite a bebida. Tá? O problema de beber o álcool não está no álcool, mas em quem bebe, que é pecador. Quase sempre pensamos que podemos controlar o consumo, mas aos poucos nos familiarizamos e nos tornamos dependentes, subestimando as tentações pecaminosas em torno das bebidas alcoólicas. O melhor conselho é fugir das tentações. E aqui tem um conselho do famoso e antigo sábio rei Salomão, que disse lá em Provérbios 23, 31 a 33 o seguinte: não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho. Você olha para a taça de vinho e a taça de vinho está fazendo assim para você, ó. Né? A taça de vinho está fazendo assim para você, ó. Então o conselho de Salomão é: nem olha para isso. Você sabe que ele vai te laçar, vai te seduzir. Então nem olhe, tá, para a taça de vinho quando ela se mostra vermelha, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Embriaguez. Então, para evitar isso, é melhor você evitar. Tá? Nem olha, nem fique se aproximando, conversando. Porque quando você vê aquele vinho gelado, aquela cerveja gelada, né, dá água na boca e daqui a pouco você não aguenta a tentação, se mete, e aí vai se familiarizando, vai acostumando, daqui a pouco você está, como diz aí, né, vendo coisas esquisitas e o seu coração falando perversidades. Segundo, se beber, não se embriague. Tá? Existe um limite bem claro nas Escrituras
contra a embriaguez. Isso é claro nas Escrituras. Como vimos, a bebida forte ou vinho em quantidades excessivas é pecado e gera inúmeros problemas, mas não significa que a Bíblia proíbe radicalmente. Davi orou pedindo para que seu cálice transbordasse como bênção de Deus na presença dos seus adversários, como nós lemos lá em Salmo 23, verso 5. E Salomão, seu filho, aconselhou a beber gostosamente vinho como benefício da bênção de Deus, Eclesiastes 9, 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em penúltimo lugar, cuidado com os que pensam diferente. Esse assunto ele não esgota. Sempre haverá alguém, tá, na espreita, esperando você beber o primeiro gole de vinho, para apontar o dedo na sua cara e te chamar de pagão. Tá? Cuidado com as pessoas que pensam diferente. A consequência bíblica de alguns a consciência bíblica de alguns proíbe radicalmente o consumo de qualquer bebida alcoólica, embora de outros não. A Bíblia ensina os cristãos maduros a cuidar da consciência de irmãos mais novos, mais que atender interesses particulares. Então, não se trata só do meu prazer, não se trata só do meu interesse, não se trata apenas da minha experiência. Como cristão, somos membros uns dos outros. Eu não posso ignorar o meu irmão. Eu tenho uma consciência amadurecida que diz, se eu beber em quantidade moderada, não estarei cometendo nenhum pecado. Mas meu irmão, que está chegando agora na fé, e que, embora esteja na fé há 30, 40 anos, mas ainda tem um comportamento infantilizado, biblicamente falando, que ainda não amadureceu, biblicamente falando, ele vai dar piti, ele vai se escandalizar, ele vai cair no chão babando, ele vai ficar urrando e gritando, meu Deus, onde que está Deus nessa história? Então, assim, para evitar, o apóstolo Paulo dá testemunho pessoal de como ele se abnegou de determinados direitos particulares para proteger a consciência dos mais fracos. Ele dá testemunho em 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, ele vai dar um exemplo de como, capítulo 9 de 1 Coríntios vai dar um exemplo de como ele abriu mão dos seus direitos, em várias dimensões, por causa do Evangelho, a fim de se tornar cooperador com ele, diz no verso 23. Então, o nosso interesse particular no cristianismo bíblico, ele é colocado como segundo plano. O primeiro plano é o cuidado com o meu irmão. Tá? É o cuidado com o meu irmão. Então, Paulo, ele ensina a respeitar também as diferenças entre as divergentes opiniões, evitando a desunião e o falso testemunho. Romanos 14, verso 1 ao verso 3. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. O fraco na fé, ele é advertido pela palavra de Deus, a parar de mimimi, a parar de ficar julgando os outros, a parar de ficar praticando discriminação e preconceito contra os outros, tanto quanto aquele que é maduro na fé, a não julgar aqueles que, na sua consciência, são mais radicais. Afinal de contas, os dois estão buscando a santificação de acordo com a fé. Em último lugar, se você não consegue parar de beber, peça ajuda. Nunca devemos estimular o consumo de bebidas alcoólicas. Nunca devemos estimular o consumo de bebidas alcoólicas. É mais saudável e seguro que todos pensem na necessidade de se manter afastadas das bebidas alcoólicas, porque nem todas possuem maturidade e o controle para consumi-las moderadamente, preservando a boa-fé, o bom testemunho e também as leis. Nem todos têm essa maturidade. Então, se você faz assim um estímulo indiscriminado, você com certeza vai ter muita gente, né, seguindo, já que liberou, então, né, e aí daqui a pouco há uma geração perdida. Se já não consegue mais, por vontade própria, deixar de ingerir bebidas alcoólicas, é preciso solicitar ajuda pastoral e também médica. Seja honesto, haja rapidamente, se liberte desse mal. Deus haverá de te abençoar, Deus haverá de te libertar dessas garras poderosas das bebidas alcoólicas e te dar mais saúde, te dar mais lucidez e te proporcionar um testemunho mais inspirador
na sociedade na qual você está como seguidor do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, assuntos tão sensíveis e delicados que perturbam o coração do Teu povo. Nós te damos graças porque temos a Tua Palavra, Senhor, que honestamente aborda todas essas questões, dando-nos segurança e mostrando-nos o caminho que devemos seguir. Que o Senhor continue nos abençoando, nos edificando e nos sustentando na Tua presença, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.